E aí, empacou? Desempaca comigo! Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Bem-vindos a mais um resumo do Desempaca aqui. Hoje falando de Guerra Fria. Já falamos de Segunda Guerra Mundial, agora é Guerra Fria. Lembrando que os links das minhas redes sociais estão na descrição e no primeiro comentário fixado, bem como na Twitch, onde a gente grava ao vivo, prepara e grava ao vivo, geralmente, os nossos conteúdos aqui. Sigam lá, vai ser muito bacana. E também os textos que eu coloco estão nessas tarjas aqui para vocês, estão aqui na descrição. Tem uma abinha aqui, um pedacinho aqui embaixo, você vai descendo, chama resumo. É só lá e ver que tudo que eu escrevi aqui para ajudar vocês aí. Vamos lá então começar. Guerra Fria. Em linhas gerais, durou ali de 1945 até 1991, um grande período, e é uma guerra que a gente pode chamar de indireta, talvez, que é uma tensão entre o mundo capitalista pós-Segunda Guerra Mundial e o mundo socialista. Lembrando que pós-Segunda Guerra Mundial, quem que ficou aí? A União Soviética, a força do mundo soviético, socialista, e a força dos Estados Unidos, o mundo capitalista. A gente define, então, a Guerra Fria também como uma rivalidade, traz essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, tentando buscar zonas de influências, que são as principais potências. Você tinha um temor aí pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente após os ataques de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, o temor de uma outra guerra, de uma terceira guerra de proporções nucleares, que representaria certamente, se acontecesse, uma guerra mundial nova de proporções nucleares, o fim da humanidade, o fim do mundo, certamente. Mas você tinha nesse processo também a disputa por serviços de inteligência, quais seriam os maiores espiões, os maiores que conseguiriam colocar os maiores aparelhos, tecnologia, a guerra também espacial. Então, por exemplo, a União Soviética conseguiu colocar o primeiro satélite artificial em órbita, que foi o Sputnik, colocou também o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika, no espaço, o primeiro homem, o primeiro ser humano a ir para o espaço, em 1961, que foi o Yuri Gagarin, que é o cosmonauta do lado soviético, do lado russo, na verdade, se chama cosmonauta. E os Estados Unidos, em 69, leva o primeiro homem à Lua, né? Que a gente vai ter, então, o Neil Armstrong. Certo? Então você tem todo um conflito também, uma guerra de interesses, mostrando a potência tecnológica. E você tem também as guerras que são indiretas. Geralmente você tem guerras que tem soldados soviéticos, mas outros soldados do outro lado local apoiados pelos Estados Unidos. Ou acontecendo ao contrário. Ou outras potências também. Não configuram uma guerra mundial, mas guerras localizadas. Então a gente teve a Guerra da Coreia, em 1953, que vai dividir a Coreia no paralelo 38, a parte norte socialista e a parte sul, a Coreia capitalista. A gente vai ter o Vietnã, uma guerra que durou de 55 a 75, que fez o Vietnã, de fato, o mundo socialista crescer no Vietnã. E também temos a Guerra do Afeganistão em 1979, que foi ali a última cartada da União Soviética nesse processo de Guerra Fria. E aí você tem planos, você tem estratégias, certo? Do lado dos Estados Unidos, você teve a chamada doutrina Truman, né, que foi criada ali pelo presidente Henry Truman, que era uma propaganda antissoviética, uma propaganda antissocialista, da onde começa a surgir aquelas ideias de que socialismo, comunismo, come criancinha. Isso inclusive atingiu o Brasil, sabe, naquele período. E temos também a OTAN, que existe até hoje, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar entre os países capitalistas desenvolvidos do Atlântico Norte, que existe até hoje. Do lado dos socialistas, nós temos a Comecon, que é um conselho econômico de ajuda mútua entre os países socialistas do leste europeu, e também o Pacto de Varsóvia, que seria o correspondente à OTAN, só que do lado socialista, que é uma aliança militar socialista dos países ali socialistas do leste europeu, excluindo, com exceção da Iugoslávia do Tito, né, que queria ser cada vez socialista, mas independente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E como que acaba a Guerra Fria? Como que acaba esse conflito todo que a gente está vendo aí? Acaba principalmente ao desgaste da União Soviética, muitos gastos militares. Aquela guerra do Afeganistão de 79 a 89 causou inclusive os últimos gastos soviéticos no mundo, foi a última cartada soviética no mundo. E aí a gente vai ter um desgaste principalmente econômico, certo? Em 1989 você tem um reflexo disso, que é a queda do Muro de Berlim. A Alemanha ainda não se uniu, mas você teve um passo para a Alemanha se unir, se tornar uma Alemanha só novamente,
que vai ser através dessa queda do Muro de Berlim em 89. E você teve, em 1985, ao longo dos anos 80, o presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ele vai propor algumas reformas para tentar recuperar a economia soviética, a ideologia política soviética, como vai ser, por exemplo, a perestroika, que significa reestruturação, que vai dar um pouco mais de liberdade política para a União Soviética, um retorno ao multipartidarismo, uma abertura econômica, a criação de empresas privadas na União Soviética para poder captar recursos, e também a glasnost, que vai ser que significa abertura, né, em linhas gerais, que vai dar maior liberdade de expressão no mundo, na Rússia, no mundo soviético. Mas a crise estava instalada ao ponto de que o Mikhail Gorbachev ele tinha colocado o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o Boris Yeltsin. Com esse processo da glasnost, principalmente, o Partido Comunista ele começou a ter uma camada muito liberal dentro do próprio Partido Comunista. E você tinha essa ala liberal dentro do próprio Partido Comunista, como é o caso, por exemplo, do Boris Yeltsin. Então, o Gorbachev tinha colocado o Boris Yeltsin para trabalhar no seu governo. Em 1991, o Gorbachev ele renuncia ao seu cargo devido a toda essa pressão que está acontecendo. E o Boris Yeltsin é eleito presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ele vai conduzir a Rússia a deixar o bloco soviético, e como ela era a maior força, outros países também começaram a sair, já estavam ali partindo. Como a Rússia era a maior força, você tem, ao longo do tempo, o fim desse bloco soviético, o que representa, naquele momento, o fim também da Guerra Fria no ano de 1991. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, dicas aí, dá aquela curtida também. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!